Boa noite, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos ler a carta aos Gálatas. Amém? Vamos fazer uma breve confissão. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Amém. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos ler a carta de Gálatas para compreensão e saber uma grande diferença entre lei e graça, que são operações totalmente diferentes. São duas operações totalmente diferentes. A lei veio para os judeus, a graça aos gentios. Amém? Para chegarmos a uma compreensão, a gente vai ler a carta toda. Eu dou um exemplo. Um básico, só para... Digamos que um casal de namorado brigou e o namorado escreveu uma carta para sua namorada, explicando. E na carta ele colocou: me desculpe, eu não vou voltar mais para você, que eu sei que você não vai me perdoar, porque eu errei com você e que não dá mais para a gente voltar, eu sei, mas eu não quero mais voltar também não, porque você também falou muito e eu estou muito decepcionada com você e que minha decepção é grande. E quando chega na metade ele diz que chorou muito a noite passada, está pensando muito neles. Mas quando chega no fim da carta, ele diz: mas eu te perdoo porque eu te amo muito, eu não sei viver sem você, você é a mulher da minha vida. Enfim, se a namorada dele lê só o primeiro capítulo, ou seja, só a parte de cima, talvez ela chegue a ler a carta até a metade. Será que ela vai voltar para ele? Lendo só aquelas partes que ele está decepcionado também com ela? E deixando de ler até o fim, dizendo que ele não consegue mais viver sem ela? E pedindo perdão a ela e que ela volte? Se ela não ler a carta toda, a carta vai ser mal compreendida. Se ela pegar um pedaço, uma linha só, ler uma linha ou duas linhas, digamos que seja versículo 1 ou duas linhas, ela não vai entender. Ela vai dizer: ele está com raiva de mim, eu também estou com raiva dele, e nunca se acerta. E não volta. Né? É mais ou menos isso. Vamos ler a carta aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu. E aqui, claramente, Paulo está combatendo aqui a lei, falando para o pessoal de Gálatas que a salvação não vem da lei, a salvação vem da graça, e que o evangelho é único. Parece para algumas pessoas ser uma nova doutrina, até nos dias de hoje. Até nos dias de hoje parece ser uma nova doutrina. Pegando uma nova doutrina, que não, sempre teve aqui, mas o pessoal não prega isso aqui, porque isso aqui liberta. Isso aqui liberta. Você é suficiente, tem
a mente para saber o que é bom e o que é ruim e escolher o que é bom e o que é ruim. Isso é liberdade. Mas Paulo é tanta liberdade que Paulo faz até algumas questões. Ele diz: cuidado para não aproveitar de tanta liberdade e viver na libertinagem. Para os irmãos ver quão grande era a liberdade em Cristo. Que Paulo até aconselhava: cuidado para que não aproveitar da liberdade e entrar na libertinagem e dar lugar à carne. Estão entendendo? Vamos ler a carta. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nosso pecado, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Amém. Ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Veja comportamento, a gente vê claramente o comportamento de Paulo quando ele está falando. Através da leitura você vê a expressão como o escritor estava escrevendo a carta. Veja: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Busco agora a favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos perceber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem a sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro apóstolo, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para a parte da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Glorificaram a Deus a respeito de mim. Amém. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhe expus o Evangelho,
que prego entre os gentios, e particularmente aos que tinham reputação, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, veja bem, a repetição. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenha sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência dos homens. Esses digo que apareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, veja bem. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, eu vou fazer uma parada aqui para observar bem a diferença, o que é circuncisão e incircuncisão. Para alguns irmãos que está começando agora, né? Os mais antigos que iluminam os olhos. Mas os mais novos que estão chegando agora, tá no leite, que isso aqui, na verdade, isso aqui eu tô dando leite, né? Porque se for falar algumas coisas aqui vai ser mal compreendida, tá entendendo? Mas eu vou fazer uma explicação o que é circuncisão e incircuncisão. Veja bem, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. No começo do vídeo eu disse que são duas operações diferentes, lei e graça. O apostolado de Pedro era da circuncisão, judeu de natureza, Pedro. Embora que Paulo também era judeu por natureza, porém ele foi escolhido por Deus e foi entregue a ele a manifestação da graça, o evangelho da incircuncisão. Vamos lá. E Pedro para o apostolado da circuncisão. Esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como a coluna, a graça que me havia sido dada, deram-nos